Olá, bem-vindos ao Socialismo Criativo. Essa semana nós vamos conversar com Pedro Alau. Ele é ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, é epidemiologista e responsável pela EpiCovid, uma das maiores pesquisas sobre Covid-19 no mundo. Queria que tu começasse explicando, um pouco sobre o que é a EpiCovid e, enfim, o contexto dela no cenário atual do Brasil. Uma satisfação estar aqui, Laura, contigo e com todo o pessoal que acompanha o Socialismo Criativo. O EpiCovid é um estudo que foi planejado lá em março do ano passado, logo que a pandemia chegou no Brasil, para que a gente monitorasse a evolução da pandemia. A gente não podia voar às cegas no meio de uma pandemia, então a gente precisava de informações para saber o quão rápido o vírus estava se espalhando pelo estado do Rio Grande do Sul, quais as regiões do estado que estavam mais afetadas em cada momento, se o vírus afetava mais as populações mais velhas, mais jovens, pessoas mais ricas, mais pobres. Todas essas questões a gente avaliava por meio de um estudo aqui no estado do Rio Grande do Sul. O EpiCovid teve essa vantagem que ele começou 20 dias depois da primeira morte aqui no estado, já estava em campo o EpiCovid. E aí houve interesse do Ministério da Saúde, ainda na gestão Mandetta, de ampliar esse estudo para o Brasil inteiro. Então a gente tem hoje o EpiCovid-19-RS, que já teve 10 fases de coleta de dados. Cada vez que a gente faz uma fase de coleta, a gente testa 4.500 gaúchos e gaúchas espalhados por todas as regiões do estado. Começamos em abril do ano passado e fizemos a 10ª fase em abril desse ano. E tem o EpiCovid-19-BR, que aí ele ocorre em 133 cidades espalhadas por todos os estados da federação. Cada vez que a gente vai a campo, a gente entrevista e testa 133.250 pessoas espalhadas por essas 133 cidades. Nós fizemos 3 fases no meio do ano passado, com financiamento do Ministério da Saúde, em maio e junho, e depois fizemos uma 4ª fase com financiamento do Todos pela Saúde e uma 5ª fase com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Então é isso, o EpiCovid é esse estudo que monitora a evolução da Covid-19 no Brasil. E esse financiamento do Ministério da Saúde ele foi interrompido no ano passado, o financiamento da pesquisa. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, sobre como é que se deu esse encerramento, e quais seriam as possíveis motivações para que isso tivesse ocorrido. Olha, o EpiCovid, ele foi, como eu disse, ele foi contratado na gestão Mandetta, foi um interesse da gestão dele, sob liderança do secretário de Atenção Primária à Saúde, Dr. Erno Harsray. Quando houve a troca de ministério, começamos a enfrentar problemas, e ficava muito nítido ali que havia um certo boicote ao estudo por ser o estudo do Mandetta. Isso era muito nítido assim, nas conversas com o pessoal técnico do Ministério. E aí, quando o general Pazuello assumiu a coordenação do Ministério da Saúde, mesmo que de forma interina, aí começou a ficar muito mais nítida assim, essa falta de interesse pelos dados científicos. Parecia que essa coisa de ciência, de números, de informações, não era prioridade do Ministério da Saúde. E isso culminou, já era um tipo de um boicote, e aí culminou quando, na semana que nós fomos fazer o lançamento da 3ª fase, dos resultados, divulgar para o Brasil os resultados da 3ª fase, lá em Brasília, no Palácio do Planalto, o Ministério da Saúde não gostou de um resultado da pesquisa, o resultado que mostrava que as pessoas indígenas tinham maior risco de Covid-19, e o Ministério tentou censurar esse resultado, literalmente. Eles resolveram tirar da apresentação dos meus slides um slide que mostrava esse resultado. Obviamente que nós não aceitamos a censura, embora não tivéssemos o que fazer naquele momento no Palácio do Planalto, porque os slides estavam com eles. Trouxemos aquele dado para conhecimento da população, seja da população brasileira, seja da população internacional. Aquele resultado saiu, só para que vocês tenham uma ideia, numa reportagem exclusiva especial do Jornal Nacional na noite seguinte e numa reportagem do New York Times no outro dia. Também publicamos esse resultado em periódicos internacionais da ciência, então não foi só na mídia, também na ciência, no Lancet Global Health, que é uma
revista bem conhecida na área. E aí, para nossa não surpresa, um mês depois, numa entrevista aqui no Rio Grande do Sul, sem nos contactar previamente, sem nos avisar nada, o ministro Pazuello informou que o EpiCovid não continuaria. Então, nós ficamos sabendo disso pela imprensa. Então, acho que é uma maneira bem pouco respeitosa e nada sutil de perseguir uma pesquisa que encontrou resultados que o Ministério não queria que fossem encontrados. Sim, esse é o slide que foi mencionado no seu depoimento na CPI da pandemia na semana passada. Exatamente. É o slide que mostrava, basicamente, o que o slide mostrava? Que em qualquer uma das 3 fases do EpiCovid, as pessoas indígenas tinham um risco quase 5 vezes maior de Covid do que as pessoas brancas, e as pessoas negras, tanto pretas quanto pardas, tinham um risco de Covid 2 vezes maior do que as pessoas brancas. Era muito maior esse risco. Então, esse slide não era de agrado do Ministério, o Ministério demonstrou isso de maneira muito direta, e quando eu enviei a apresentação final de slides para o Ministério da Saúde para fazê-la na coletiva de imprensa, às 17 horas no Palácio do Planalto, acho que era uma quinta-feira, Laura. Chegando no Palácio do Planalto, às 16h35, 16h40, por ali, eu fui informado pelo pessoal da comunicação de que aquele slide eles tinham optado por retirar da minha apresentação. No mesmo momento... Não me deram a opção. Informado quem teria feito esse pedido? Não, é muito provavelmente o secretário executivo, que é quem era a mais alta autoridade do Ministério naquele momento, que é o número 2 do Ministério da Saúde, o senhor Elcio Franco. Agora, se foi uma decisão dele ou se foi uma decisão a mando do ministro Pazuello, que era o número 1, eram os 2 únicos que podem ter tomado essa decisão, isso quem tem que esclarecer é o senhor Elcio, mas foi uma decisão do alto escalão do Ministério da Saúde que aquele slide não deveria ser apresentado. Naquele momento, Laura, eu até fiz contato com os pesquisadores da equipe, rapidamente, em 10 minutos, perguntando, cheguei a cogitar cancelar a coletiva de imprensa. Mas aí eu achei que a população brasileira merecia conhecer os dados do EpiCovid. Então, achei que era melhor apresentar, mesmo com essa atitude autoritária, e depois, com a tranquilidade necessária, divulgar com a ênfase também necessária os dados sobre cor da pele. E durante o depoimento da CPI, chegasse a mencionar um outro slide, né? Chegou a apresentar um outro slide que falava sobre a relação entre o número de votos, né, nas localidades que o presidente da República recebeu, né, na última eleição, na eleição de 2018, e as mortes por Covid. Né? Queria que explicasse um pouco melhor como funciona, né, e o que esses dados podem, né, significar. Olha, primeiro dizer que essas análises elas são abertas, qualquer pessoa da população brasileira pode fazer, reproduzir essa mesma análise. Nós temos nos dados do Tribunal Superior Eleitoral, a gente tem os 5.570 municípios do Brasil e a gente tem uma planilha com o percentual de votos no Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018, dos votos válidos. Então, assim, tem cidades que o Bolsonaro fez menos de 10% dos votos, tem cidades que ele fez de 10 a 20, de 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, e na maioria das cidades ele ganhou, tanto que ele ganhou a eleição, 50 a 60%, 60 a 70, 70 a 80, 80 a 90, e tem até uma cidade que ele fez mais de 90% dos votos. Uma só, mas tem. O que a gente fez? A gente pegou essas 5.570 cidades do Brasil, botou numa planilha de um programa de análise estatística, mas pode ser no Excel, tá? E aí a gente botou nessa mesma planilha, no mesmo ordenamento, a mortalidade por 1 milhão da Covid-19, que também está disponível oficialmente no site do Ministério da Saúde. É só pegar o número de mortos na cidade, fazer uma padronização por 1 milhão de habitantes, que é uma regra de 3, e aí tu tens a mortalidade por 1 milhão. Quem fez isso foi um jornalista do Valor Econômico, chamado Ricardo Gonçalves. Ele fez essa matéria e ele me escreveu na época para comentar sobre a matéria. Eu sou uma das pessoas que comentam sobre a matéria, não fui eu que fiz essa análise. E eu disse para ele que se ele podia me mandar os dados para eu também analisá-los. E aí o que aconteceu foi isso, a gente olha e é um espanto geral, assim.
tem uma curva, assim, um gradiente perfeito, assim, uma linha reta. Quanto mais voto no Bolsonaro, maior a mortalidade por Covid-19. Quando esse resultado apareceu, eu tive a mesma reação dos senadores governistas. Mas isso é muito estranho. Isso não pode ser. É muito forte a relação, é difícil a gente ver uma relação tão nítida assim. E aí o que eu fiz? Trabalhei como pesquisador. Ao invés de sair divulgando o resultado, eu resolvi fazer o papel que o pesquisador faria. Não, vamos ver se isso aqui é de verdade ou se isso aqui tem alguma coisa errada. Aí eu pedi para um colega nosso aqui da epidemiologia fazer uma análise idêntica, só que ao invés de plotar as mortes, a mortalidade por Covid-19, plotar a mortalidade geral, por todas as outras causas, tirando o Covid. Por quê? Porque se existisse algum fator, vamos lá, digamos que nas cidades que o Bolsonaro ganhou são cidades maiores ou menores, ou são cidades mais ricas ou mais pobres, ou são cidades de uma região ou de outra região, se tivesse algum fator que explicasse essa associação, que não o negacionismo, isso ia aparecer quando a gente olhasse outra variável. E aí a gente olhou mortalidade geral e não tem nenhuma tendência, é uma linha reta. É igual a mortalidade geral, tirando o Covid, nos lugares que o Bolsonaro ganhou pouco voto ou ganhou muito voto. Ou seja, é especificamente para a Covid-19 que tem aquela relação. E isso favorece muito a hipótese de que é uma relação causal mesmo. O que quer dizer? Óbvio que nas cidades que votaram mais no Bolsonaro tem mais negacionismo, as pessoas devem usar menos máscara, as pessoas fazem menos distanciamento, as pessoas fazem mais aglomeração. E aí tem um resultado perverso disso, que a pessoa que não é negacionista, mas mora numa cidade muito negacionista, ela também está em risco maior, porque o vírus circula mais na cidade dela. Então, assim, é esse resultado que realmente levou a desespero os senadores governistas, até porque eu tinha a resposta já para essa crítica maior. O senador Fernando Bezerra se descontrolou na sessão quando viu esse resultado, tem que dizer isso, ficou completamente descontrolado, tentando achar mil explicações, mas o resultado é esse, pesquisa é assim, a gente faz a pesquisa e encontra os resultados, gostem ou não gostem. E essa relação, né, ela teria uma influência direta pela questão da liderança. Isso foi mencionado na CPI da pandemia várias vezes, né, naquela ocasião, da liderança que exerce o presidente da República. E então, dentro disso, né, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre a declaração, que é a que mais repercutiu nos últimos dias, né, nas redes e nos jornais, que é de que o presidente não, né, o indivíduo Jair Bolsonaro seria responsável por mais de 400 mil mortes, né, dentre as mais de 500 mil que nós temos hoje no país. Queria que tu falasse um pouco mais sobre isso. Então vamos lá. Aí são outras análises diferentes, mas eu vou explicar exatamente como é que elas funcionam. A gente tem duas maneiras de olhar essa coisa de como é que está o Brasil em comparação com o resto do mundo. Uma maneira simples é dizer assim, olha, a população brasileira representa 2,7% da população mundial. Ou seja, se tu contar todas as pessoas que moram no planeta Terra, que aliás não é plano, é esférico, é meio arredondado, se tu contar todas as pessoas, 2,7% delas moram no Brasil. Se o Brasil, então, tivesse na média mundial de enfrentamento da pandemia, nós também teríamos 2,7% das mortes por Covid. É meio óbvio, né? Porque é o tamanho da nossa fatia na pizza. Só que nós temos 13% das mortes por Covid. Então, se tu dividir 13 por 2,7, tu vai chegar num número 4,8, 4,7, por ali, 4,9. Olha, então dá para dizer que, comparado com o que seria esperado pelo tamanho da nossa população, nós temos quase 5 vezes mais mortes. Vamos fazer essa conta por outro lado. Qual é a mortalidade da Covid no mundo? No mundo todo. Olha, a mortalidade da Covid, na época que eu fiz a análise, era quase 500 por 1 milhão. Então, do planeta Terra inteiro, de cada 1 milhão de pessoas, 500 haviam falecido com Covid-19. Não é tinham pego a doença, é o total de mortes. Então, de cada 1 milhão de pessoas do globo, 500 morreram por Covid-19.
E aí tu pega essa mesma taxa no Brasil. E no Brasil, ao invés de 500 por 1 milhão, era 2.300 por 1 milhão. Então tu pega 2.300 e divide por 500, tu também tem um número, 4,8, por ali, 4,9. Então, pelas duas estatísticas, se o Brasil tivesse na média mundial de mortalidade, o Brasil teria evitado 400 mil dessas 500 mil mortes que tinha até o dia que eu fui depor lá na CPI. Mas aí vem de novo a tropa de choque para dizer que essa análise é muito simplista, tem outras maneiras de calcular. E aí eu já estava preparado para isso. Ah, mas é porque o Brasil é um país muito populoso, não dá para comparar o Brasil com um país pequeno. Olha, entre os 10 países mais populosos do mundo, o Brasil tem os números disparadamente piores de todos os 10. Não tem nenhum dos 10 países mais populosos que tem números tão ruins quanto o Brasil. Aí muda a crítica. Ah, não, mas isso é porque o Brasil está em outro estágio de desenvolvimento. Não dá para comparar o Brasil com países mais desenvolvidos. Né? Aí eu peguei só os BRICS. Brasil, África do Sul, Rússia, Índia e China. O Brasil é o pior dos BRICS, também disparadamente. Ah, mas é que tem um componente regional na pandemia. É verdade. Aí eu peguei só a América do Sul. Aí o Brasil não é o pior, é o segundo pior, atrás do Peru. Ou seja, eu ajustei a análise para a estrutura etária da população, que explica muito a mortalidade por Covid, o quanto que tem de população idosa no país. A situação piora. Então, assim, a verdade é que eu tenho tranquilidade de afirmar que 4 de cada 5 mortes que ocorreram no Brasil não teriam acontecido se o Brasil tivesse na média mundial de enfrentamento da pandemia. Não era melhor que a média, na média. E aí, Laura, depois veio uma pergunta para mim se eu então via crime contra a saúde pública do presidente da República. Aí eu respondi, olha, não cabe a mim fazer a avaliação criminal nem no âmbito, fazer a avaliação de culpa nem no âmbito criminal, nem no âmbito administrativo. Mas o que eu posso dizer para vocês é que o presidente tem responsabilidade direta sobre essas mortes. E por que eu digo responsabilidade direta? Porque não foi o governo federal que disse que era uma gripezinha. Não foi o Palácio do Planalto que disse que quem tomava vacina podia virar jacaré. Não foi o Palácio do Planalto que disse que não compraria a vacina do Dória. Não foi o governo federal que disse que a pandemia já estava acabando em abril do ano passado. Essas frases elas foram ditas pelo presidente da República. Então, não tem como desvincular o presidente da responsabilização. Agora, se isso implica em apenas uma responsabilização sob o ponto de vista interpretativo, ou se isso implica numa responsabilização sob o ponto de vista criminal ou administrativo, via CPI, isso é uma decisão que não cabe a mim, cabe àqueles que estão habilitados a fazer essa análise de culpabilidade. Não cabe a mim. O que eu posso dizer é que o Bolsonaro é diretamente responsável por muitas das mortes que aconteceram até hoje no Brasil por Covid-19. Chegou a mencionar que tiveram, né, várias retaliações, assim, em relação à tua atuação, tanto, né, enquanto pesquisador, enfim, enquanto liderança crítica, né, às posturas do governo. Eu queria que tu falasse um pouco sobre quais retaliações, assim, no âmbito pessoal, se tu te sentir à vontade de falar sobre isso, né, da busca por informações sobre a tua vida pessoal e como isso foi utilizado, inclusive na CPI da pandemia, né, e também retaliações institucionais, né. Chegou a citar nas suas redes sociais que na cerimônia de lançamento do Guia de Atividade Física para a População Brasileira, né, que tu coordena, tu não teria sido convidado, nem tu nem ninguém que teria participado do estudo. Eu queria saber, nesse sentido, assim, como essas retaliações têm te atingido, né, e quais são, enfim. Não, olha só, eu acho que aí tem uma série de questões que estão acontecendo, eu vou explicar uma por uma. Primeiro, no âmbito pessoal, tem aí, claro, os ataques nas redes sociais, que eles são contínuos, mas que aí também nós temos que saber diferenciar o que são os ataques e o que são as opiniões democraticamente contrárias à minha. Então tem muita gente nas redes sociais
Claro que cada vez menos, porque desde o começo da pandemia o que eu venho dizendo vem acontecendo, então as pessoas que são mais razoáveis já entenderam que eu tinha razão, mas tem algumas pessoas que discordam das minhas opiniões e expressam isso, às vezes de uma maneira um pouco desaforada, mas expressam e tem todo o direito de expressar. Aí tem algumas coisas maiores, algumas coisas de ataque nas redes sociais, alguns deles até com ameaças. Nesses casos, a gente encaminhou, eu, a minha família, para Polícia Federal, para Polícia Civil, Delegacia da Mulher, no caso dos ataques à minha esposa. Então, assim, tem uma série de procedimentos investigativos sobre as ameaças, tanto na Facebook, Twitter, Instagram, quanto WhatsApp, coisas mais diretas, assim, até de ligações ameaçadoras que eu recebi. Isso aí tudo está sendo investigado diretamente. Teve um episódio em que o nosso carro aqui foi basicamente perseguido por uma pessoa, isso aí também está tudo filmado, já está denunciado. Então tem esses ataques assim mais diretos, assim. Depois tem os ataques mais velados, que é a característica do governo, assim, diretamente. Então, assim, foi o corte de financiamento do EpiCovid, que na verdade é uma pena, porque foi uma derrota para o país e não para o UFPEL. O UFPEL estava lá ajudando o país. Depois teve esta cerimônia de lançamento do Guia de Atividade Física, que foi tosca, assim, alguém botou no Twitter um comentário que eu achei maravilhoso, que a postura do Ministério da Saúde parecia a postura de uma criança da quinta série. E aí eu entrei lá, foi o único comentário que eu fiz, eu entrei lá e disse que era um desrespeito com as crianças da quinta série, né? Porque as crianças da quinta série não são tão imaturas assim. O que aconteceu? É um projeto que eu liderei por 2 anos, um grupo de trabalho de 70 pesquisadores. E o lançamento já estava agendado para alguns meses atrás. O lançamento contava com a participação de representação do nosso time, que nem era eu. A gente tinha escolhido outra pessoa, exatamente para evitar o climão. E na última hora o Ministério acabou cancelando, uns meses atrás, por motivos justificados do próprio Ministério. E aí agora, quando eles remarcaram para essa semana, depois do meu depoimento na CPI, eles desfizeram o convite para a equipe científica. Então o colega que estava preparado para fazer a apresentação, ele foi desconvidado. Não convidaram mais a representação dos pesquisadores, não era eu que participaria, isso que é o mais engraçado. Quem participaria era um colega do grupo científico, um colega que inclusive é brasileiro e trabalha na Inglaterra. Era ele que ia fazer essa apresentação. Então, assim, foi uma retaliação bem infantil e é o que tem acontecido. Lá na CPI, por exemplo, vamos lá, o pessoal brincou que eu jantei ali os senadores governistas, mas, na verdade, eu acho que foi muito natural, assim, as respostas foram naturais, eu sabia já o que eles vinham dizendo na CPI. Então, quando o senador Marcos Rogério veio perguntar sobre a minha infecção por Covid, eu, na hora, disse para ele, senador, eu não esperava que viesse aqui uma pergunta de WhatsApp. Porque eu realmente, peraí, o senador da República que está lá para investigar vai perguntar algo que circula em grupo de WhatsApp. Tinha que ter um pouquinho mais de capacidade de filtrar. Talvez aquele senador tenha ficado incomodado, porque durante a CPI ele disseminou notícias falsas sobre os dados da Covid nos Estados Unidos, e na mesma hora, porque hoje isso é fácil de fazer, eu peguei o computador do Senado, plotei ali rapidamente as mortes nos Estados Unidos, no site Nosso Mundo em Dados, e a projetei, desmentindo a fake news na hora. E ainda disse para ele, olha, fake news a gente tem que combater imediatamente. Então, as informações que tu está trazendo aqui sobre a mortalidade nos Estados Unidos, elas estão equivocadas. E aí o senador, acho que cansou, né? Porque também a gente cansa quando a gente perde todas as discussões ao vivo, e aí ele foi para as redes sociais me atacar. Então, tentou me atacar pessoalmente, acabou que não deu bom, e aí ele foi para as redes sociais. E depois, aí num embate muito mais leve, até porque foi muito mais respeitosa a arguição do senador Reins, eu fiz aquela comparação, que aliás foi um amigo meu que me sugeriu, o Thiago, de que comemorar 16 milhões de pessoas doentes era como comemorar o gol do Brasil no 7-1 contra a Alemanha. E aí gerou um pouco de risos lá, dos senadores e das senadoras, e depois ainda veio a brincadeira do Chavante, né? Que o senador diz que são 14 mil médicos que assinaram um documento pró-cloroquina, e aí o pró-tratamento precoce.
E aí eu disse, pô, mas 14 mil médicos é 2% dos médicos do Brasil. Isso é menos do que a torcida Chavante. E o senhor conhece a força da torcida Chavante. De novo, foi um momento ali divertido. Mas acho que foi isso. Acho que é esse tipo de manifestação que a gente estava lá exatamente como cientista para demonstrar que estava equivocado. Agora, retornando um pouco à questão da pandemia em si, nós tivemos nos últimos dias vários escândalos relacionados, né, à compra de vacinas pelo governo federal, e uma das coisas que foi debatida durante a tua presença na CPI da pandemia foi a questão de como o atraso de vacinas, né, impactou nas mortes por Covid-19. Queria que tu falasse um pouco, né, sobre essa questão toda dos escândalos, como tu vê essa situação, né, e sobre essa questão das vacinas, assim, explicar, né, até para quem não conseguiu ver o depoimento, como isso afetou a população. Olha, Laura, são duas coisas diferentes. A primeira coisa é o seguinte: a gente mostrou numa análise que eu fiz que 95.500 vidas foram perdidas porque o Brasil não assinou com a Pfizer e com a Coronavac nas propostas iniciais que foram apresentadas. Ou seja, o atraso do governo, na época que o governo dizia que vacina não era importante, ou que só queria vacina para grupo de risco, naquela época, se o governo tivesse assinado os contratos, o Brasil tinha poupado 95.500 vidas. Olha o tamanho disso, né, Laura? 95 mil pessoas morreram porque o governo, naquela época, achava que vacina não era importante. Depois teve outros colegas da USP que fizeram uma análise mais completa que a minha sobre isso, inclusive. Não levando em consideração só isso, mas levando em consideração a campanha de vacinação como um todo, e chegaram a 145 mil mortes. Então, existem dois números na mesa. O meu número, 95.500, especificamente pelo atraso da Pfizer e da Coronavac, 145 mil pelo atraso em geral, ou a lentidão em geral para comprar e para implementar a campanha de vacinação. Comprar vacinas e implementar a campanha de vacinação. Depois, no dia seguinte, no dia do meu depoimento, já sabia disso, então os bastidores já falavam muito nisso, conversei com vários senadores, já sabia ali uma denúncia de corrupção, que é uma denúncia de corrupção que talvez não esteja sendo bem interpretada por toda a população brasileira. E eu acho que cabe a mim aqui, embora não seja a minha área, mas trazer uma leitura dessa denúncia. Olha, tinha um processo de importação de uma vacina. Esse processo de importação da vacina começou a chamar a atenção de um servidor público, de estabilidade. Por quê? Porque ele recebia pressão dos chefes, porque os documentos vinham sempre errados, vinha com umas tentativazinhas de golpe no documento, vamos embutir aqui frete seguro mesmo não podendo. Então, assim, teve um processo que chamou a atenção do servidor. O servidor não podia comunicar ao seu chefe imediato, porque o chefe imediato era quem estava pressionando para que aquele processo andasse, então ele comunicou ao seu irmão, que é o deputado federal. Aliás, deputado federal da base bolsonarista e um deputado federal que já teve envolvido, claro que precisa ser comprovado ou não, em alguns escândalos aí de pirâmide financeira, etc. O irmão do deputado, o irmão do servidor, que é deputado, aproveitando-se de uma relação cordial que tinha com o presidente da República, vai ao Palácio do Planalto para denunciar para o presidente, levando o seu irmão, um processo estranho. Só isso que ele foi denunciar, não foi denunciar corrupção. Isso que as pessoas talvez não tenham entendido. Ele foi denunciar um processo estranho que o irmão dele tinha notado, com pressão das chefias, etc. e tal. Aí ele chega lá para denunciar um processo estranho, conforme o depoimento, sob juramento. E o presidente da República é quem diz que é corrupção. Porque o presidente da República que disse quem era o deputado que liderava aquele esquema e que aquilo era um esquema. Foi isso que disseram no depoimento. Então, quem revelou o esquema de corrupção não foi o servidor Luiz Ricardo, nem o seu irmão Luiz não sei o que é. Quem revelou o esquema de corrupção foi o presidente da República. Foi ele que disse o nome da pessoa que liderava o esquema. E aí, esse esquema ficou de conhecimento do Brasil. Então, assim... o crime menor que pode ter sido, se os depoimentos são verdadeiros, o crime menor que pode ter que haver ali é prevaricação. Ou seja,
o presidente sabia do esquema de corrupção dentro do Ministério e não tomou nenhuma atitude. Inclusive, é errada a interpretação de que o presidente teria que tomar atitude daquele dia em diante. Não! Ele tinha que ter tomado atitude antes, porque ele demonstrou que já sabia do esquema. Então, não tenha desculpa nem de que ele poderia ter tomado atitude no dia seguinte. Ele já tinha que ter tomado atitude antes, porque ele demonstrou que já sabia do esquema. E aí, depois, surgiu a questão de um outro pedido de propina, que aí, sinceramente, ainda é uma história que eu não tenho capacidade de fazer grande julgamento de valor, mas tem uma coisa importante. Foi acusado um servidor do Ministério da Saúde de cobrar propina de $1 por vacina e, no dia seguinte, ele foi exonerado. Então, assim, alguma coisa existe, porque o governo poderia dizer, olha, nós vamos exonerar temporariamente o servidor enquanto a investigação está em curso, mas não, o governo exonerou no mesmo momento, na mesma hora. Então, assim, também é difícil o governo defender a postura de que exonerou só porque tinha denúncia? Não. Por que o governo exonerou exatamente naquela hora e não tomou a postura de vamos investigar primeiro? Então, assim, o governo está diretamente relacionado com os crimes de corrupção, os dois que foram que estão sendo investigados na CPI. Agora, se esse envolvimento é um envolvimento mais ativo ou é um envolvimento apenas da prevaricação, isso provavelmente vai ser desvendado aí nos próximos dias da CPI. Estamos aí ansiosos, toda a população, para saber se realmente a vida dos brasileiros valia $1 ou se tem alguma desculpa para essa postura aí, muito assustadora, até eu diria, do governo federal nesse caso. E a gente, né, tem falado muito sobre o que tem sido feito, né, de errado, o que poderia ter sido feito diferente. E aí, daqui para diante, né, como epidemiologista, até encaminhando para o encerramento assim, da nossa entrevista, qual seria, né, a postura que o governo poderia tomar, o que poderia estar sendo feito agora, para que a gente saia o mais rápido possível dessa situação, que já é uma situação isolada mundialmente, né? Não é uma situação que ocorre no mundo inteiro, é uma situação específica do Brasil. Como é que a gente poderia sair o mais rápido possível, né, dessa situação caótica no enfrentamento da pandemia? Olha, na verdade, eu tenho sido bem pontual ao responder esse assunto, até porque eu acho que as pessoas estão precisando de respostas diretas, assim. O Brasil, para sair disso, o Brasil precisa vacinar 1,5 milhão de pessoas por dia. Essa é a primeira coisa. O Brasil estava vacinando muito menos do que isso, e agora o Brasil está chegando perto disso. Então, o Brasil, nesse aspecto, está avançando. Ainda não chegamos no 1,5 milhão como média, mas estamos avançando. E o Brasil precisa botar os números da Covid no chão. Para botar os números da Covid no chão, a única estratégia é fazer um lockdown de 3 semanas no país inteiro. Então, assim, é isso que o Brasil precisa fazer agora. Não vamos refletir sobre os erros que cometemos, foram muitos. Não vamos refletir sobre quem é responsável pelos erros, todo mundo sabe, mas vamos olhar para frente. Para olhar para frente, o Brasil precisa fazer essas duas coisas. E aí eu trago já a resposta e uma reflexão. Se o Brasil não fizer o lockdown e seguir só com a vacinação, o Brasil vai sair desse buraco? Vai. Só vai demorar mais. Vai ser no começo do ano que vem. Se o Brasil fizer um lockdown de 3 semanas e seguir vacinando nesse ritmo, o Brasil vai sair desse buraco muito antes. Então é uma escolha. É uma escolha que cabe ao Ministério da Saúde, ao Ministro da Saúde e ao Presidente da República. Queremos deixar a economia sangrando, as pessoas desempregadas, o dólar lá em cima, o gás de cozinha nesse valor absurdo por vários meses, ou queremos resolver isso em 1 ou 2 meses? Essa é uma resposta que cabe a uma decisão que cabe ao Ministério da Saúde e ao Presidente da República. Só que essa decisão ela afeta a vida, tanto na saúde quanto na economia do país. Cabe ao governo tomar essa decisão e proteger ou não a sua população, em termos de saúde e em termos de economia. Então tá bem, Pedro, muito obrigada. Nós, Socialismo Criativo, ficamos muito felizes com a tua presença. Agradecer pela tua contribuição enquanto cientista ao país e a tua coragem de se posicionar nesse momento.
Muito obrigada. É isso. Até logo. Obrigado, Laura. Obrigado a todos do Socialismo Criativo. Foi um prazer participar. Fico à disposição aí para oportunidades futuras voltar aqui para conversar sobre outros temas ou até sobre esse mesmo tema se a gente demorar para vencer a Covid-19.